Vamos mudar de assunto para falar do Cruzeiro, que joga no sábado contra o Cuiabá, fechando a rodada, mas já entra em campo sabendo de tudo, mas a notícia não é boa, porque os adversários venceram aqui na parte de baixo da tabela, né? A turma da frente tropeçou porque perdeu pra turma de baixo. É isso. Pessoal do G10 pra baixo, né? O 11º pra baixo, que é a zona de classificação do Cruzeiro, todo mundo conseguiu pontuar bem. Santos venceu o clássico contra o Palmeiras, Bahia ganhou fora de casa, o Vasco somou mais um ponto, Curitiba ganhou do Galo fora, Corinthians somou mais um ponto, Inter somou mais 3 pontos, Cruzeiro e Cuiabá também estão nessa faixa, e no sábado a gente vai saber o tamanho do prejuízo. Hoje o Cruzeiro a 3 pontos do Z4. Se perder pro Cuiabá, pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Você falou da importância desse jogo contra o Cuiabá, mas os próximos duelos, o futuro da tabela também é muito importante. A gente mostrou os times da parte de baixo, o Cruzeiro ainda enfrenta 6 deles. 3 em casa, Bahia, Inter e Vasco. O Cuiabá já é um confronto direto dessa faixa, ainda pega Curitiba e Goiás fora de casa. Pra mim, esses jogos são jogos-chave pro Cruzeiro passar longe do rebaixamento, se manter numa posição segura. E aí, se você consegue pontuar bem nessas partidas-chave, você consegue se colocar numa posição até de competição internacional. Bom, vamos passar. O Zé Ivaldo tá encostado lá no CAP, né, velho? Tá encostado. Tá dando rolezinho em Belo Horizonte? Como é que é essa história? Pois rolou esse papo de que o Zé poderia já estar em Belo Horizonte. Ele tem, a gente até antecipou isso, tem um pré-contrato já assinado com o Cruzeiro para o ano que vem. O Atlético Paranaense não liberou, o Cruzeiro até tentou nessa janela do meio do ano antecipar a chegada do zagueiro que foi peça fundamental do acesso no ano passado para a Série A. Mas o Cruzeiro não conseguiu, mas de qualquer forma conseguiu esse pré-contrato para que pudesse assinar no ano que vem. Ele já fez os 7 jogos, a janela de transferências já foi encerrada, então não consegue mais jogar pelo Cruzeiro esse ano. O Zé Ivaldo está afastado lá no Furacão. O que acontece? Ele está tentando, Rafa e Lelhão, uma rescisão com o Furacão para que ele possa participar dos treinamentos, ter um treinamento mais forte, já pensando na temporada do ano que vem, então para tentar ganhar uma condição física legal e já ter também esse entrosamento com os jogadores, já pensando no ano que vem, já que ele... Ou seja, ele quer vir para a Toca já de uma vez. Já quer vir. Até porque lá, desde que ele assinou esse pré-contrato, todo mundo sabe que ele já é jogador do Cruzeiro para a próxima temporada, ele foi deixado de lado. Acho que ele entrou num jogo só depois dessa confusão, acho que ele entrou no segundo tempo. Isso. Não foi isso? Isso. Então, o que ele quer? Ele quer vir e já ficar aqui adaptando aos companheiros e tudo mais. E só que o Atlético Paranaense, sabe quanto que o Atlético Paranaense vai deixar isso? Pela briga toda que tem, e não é só ele, né? Tem a questão do Vitor Roque, tem uma série de coisas. Sabe quanto que o Atlético Paranaense vai deixar? Dia de São nunca? Ah, eu acho. 31 de fevereiro? Eu acho que eles já não são fáceis normalmente, com todo o respeito que a gente tem, mas eles dificultaram a vida do Cruzeiro, porque era para ele ter vindo na janela, né? E ele não veio já com o pré-contrato assinado e tudo mais, eles não têm a menor intenção de facilitar. Então, não acredito, porque dá aquela, né? Ficou aquela rusga, entendeu? Aquela raiva. Aí fala assim, não vou liberar. Faz aquela boa e velha pirraça, né? Isso. Os números do Zé Ivaldo aqui, dos jogos de Série A que ele teve à disposição, 14 jogos dos 26 já disputados, jogou ao todo, contando também outras competições no ano, 38% dos jogos como titular. Dos minutos possíveis em campo, ele teve apenas 43%. Se ele conseguir essa liberação, vai ser bom, porque ele já vem, já fica se adaptando à realidade do Cruzeiro, já tá encostado, escanteado lá no CAP mesmo, né, Léo? Eu também não entendi muito o que aconteceu com o Zé Ivaldo lá, se ele foi afastado somente por ter assinado esse pré-contrato com o Cruzeiro. Mas teve um jogo que ele foi expulso, né? Infantilmente, e depois também ele acabou perdendo muito espaço lá no Atlético Paranaense até ser afastado. Mas ele vai ser um bom reforço para a próxima temporada. É um zagueiro muito firme e é realmente para chegar e disputar a posição de titular. Não vou cravar aqui que ele vai ser um titular intocável, que a gente nem sabe se será o Zé Ricardo o treinador, se vai vir outro, porque quando ele foi titular no Cruzeiro, o Pesolano colocou o time com 3 zagueiros. Ele era o da direita, o Lucas Oliveira, o central, e o zagueiro da esquerda era o Eduardo Brock, só pra gente lembrar. O jogo que o Zé Ivaldo foi expulso foi Atlético Paranaense e Vasco da Gama, um jogo fora, foi expulso aos 95 de jogo. Cumpriu suspensão. O Atlético Paranaense ganhando por 2-0. Isso aí. E ele ficou suspenso do jogo justamente contra quem? Contra o Cruzeiro, empate por 3-3.
Aí. Verdade, era o jogo seguinte. São os números do Zé Ivaldo, que no Campeonato Paranaense ainda fez 2 gols jogando pelo Furacão. Bom jogador. Eu acho um excelente zagueiro, velho. Jogador. Gosto muito do futebol do Zé Ivaldo. É novo também, né? Também. Vamos ver, né? Falar E o Fernando da base, hein, velho? A torcida tá empolvorosa falando do moleque aí. Vai comprar, não vai? E não é por acaso, né, Xará? O Fernando, que é titular desse jogo contra o Fluminense, ainda não fez gol por lá. O primeiro gol foi do Henrique, aliás, o gol do Cruzeiro dessa partida foi do Henrique, volante. O Cruzeiro tenta a compra do Fernando e isso deve acontecer. Ele pertence ao Água Santa e o Cruzeiro tem prioridade dessa compra, 50%. O Cruzeiro precisa desembolsar R$650 mil. Mas isso o Cruzeiro não deve fazer por agora, o Cruzeiro não tem pressa para poder fazer isso, Xará, porque tem essa prioridade de compra, então vai acontecer, não tem nenhuma reunião programada, não tem nenhum encontro programado com o staff do jogador, mas isso deve acontecer, o Cruzeiro deve adquirir esse 50% do jogador, que tem 23 gols, repito, já até aqui no ano, então é sim, considerado já uma joia da base do Cruzeiro, isso deve acontecer, mas não tem nada agendado ainda para esse primeiro momento com o Fernando, o atacante, que é o artilheiro do Cruzeiro, tá jogando nesse momento contra o Fluminense. Isso é perigoso, né? Você não renovar, sabe por quê? Você não antecipar isso, questão de multa, questão de... Gente. Tá aí. Cruzeiro que treinou no sabadão, folgou no domingão e voltou às atividades hoje, né, Xará? Um abraço. É isso mesmo, Xará. O final de semana do Cruzeiro, viu, Xará? No sábado, o treinamento junto com as crianças, né? A Semana das Crianças, os filhos dos jogadores estiveram na Toca da Raposa 2, até para dar uma melhorada no astral também. Então a turma participando junto com os filhos desse treinamento, o último da semana passada, e hoje os treinamentos começaram agora no período da tarde, às 4 horas da tarde, e os jogadores se reapresentaram para esses trabalhos que vão até sexta-feira. E aí, amanhã, quarta, quinta e sexta, os trabalhos pela manhã, de olho no jogo contra o Cuiabá. O Cruzeiro treina, finaliza o treinamento de sexta-feira e depois já se prepara para a viagem para Cuiabá no sábado, 9 da noite, dia 14, Arena Pantanal. O Cruzeiro encerra essa 26ª rodada. A 26ª rodada a gente vai falar sobre ela aqui também, e que deu uma apertada no Cruzeiro, principalmente, mas de fato os concorrentes acabaram vencendo. Então o Cruzeiro no sábado encara o Cuiabá na Arena Pantanal. Fica a expectativa aí com relação aos treinamentos táticos, né? Os treinamentos técnicos, eles aconteceram na última semana, muita conversa do Zé Ricardo com a turma. Então hoje, a partir de hoje, já uma expectativa de um treinamento mais tático, e aí já pensando em montar a equipe. E até para poder falar disso, Xará, em cima disso, uma apuração até junto com o nosso colega, o Samuel Venâncio, o Zé Ricardo até fez uma participação, a gente comentava dessa possibilidade, com o Lucas Oliveira, o zagueiro, atuando como primeiro volante. A gente já sabe que o Zé Ricardo não vai ter o Jussa, o Matheus Jussa recebeu o 3º cartão amarelo no clássico contra o América, então tá fora desse jogo contra o Cuiabá. Além dele, o Fernando Henrique seria uma outra opção para tentar ocupar essa posição aí de primeiro volante. O Bruno Rodrigues também está fora pelo 3º cartão amarelo, artilheiro do Cruzeiro na temporada. Mas para essa posição no meio, sem contar com o Fernando Henrique, o Zé tem à disposição o Machado e também o Ian Lucas. Então testou pelo menos um dia dessa semana o Lucas Oliveira na posição de primeiro volante. Então pode ser, ainda tem alguns treinamentos, ninguém está cravando aqui que vai ser o Oliveira esse jogador que vai substituir o Jussa, mas é uma opção, até por isso treinou o Zé Ricardo assim na última semana, com o Oliveira fazendo a função de primeiro volante. Então fica a expectativa, tendo essas opções. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.